Olá, concurseiro, olá, concurseira. Aqui é o professor Silvio Caminha. Eu faço parte da equipe da loja do Concurseiro, Curso Exemplo, e nós aqui estamos, portanto, com um pedacinho do nosso RJU, o RJU do Estado do Pará, para que você que tem interesse em fazer o concurso da SEDUC possa iniciar nos seus estudos, né? A SEDUC vem aí com um concurso muito bom, muitas vagas. Prestes, segundo o governo do estado, a ser publicado o edital. Então nós vamos falar um pouquinho de RJU, mas antes disso, eu quero te convidar para que você possa necessariamente adquirir o nosso curso online por apenas R$ 289 aqui da loja do Concurseiro. E olha lá, acesso por 240 dias. Quase um ano de acesso, né? Então aqui, nesse curso, o que a loja está te oferecendo? Conhecimentos comuns a todos os cargos, videoaulas de teoria e exercícios e mais apostilas em PDF. E aí, se quando sair o edital tiver que ajustar, claro que vai ser atualizado pelo novo edital, os ajustes, sobretudo das disciplinas. Então, primeiramente, nós vamos ter conhecimentos comuns, todos os cargos, língua portuguesa, redação oficial, informática, legislação estadual, RJU e PCCR, conhecimentos didáticos pedagógicos, legislação educacional, educação ambiental, Estatuto da Criança e do Adolescente, ética profissional e redação. Então, é o que vai ser ofertado nesse pacotão para você aí. Nesse caso, se você quiser aí fazer parte, portanto, da nossa comunidade do WhatsApp, direciona a tua câmera para cá, vem-te embora com a gente, não perde tempo. Não perde tempo, porque apesar de ser muitas vagas, mas a concorrência vai também ser grande, né? Então não perde tempo, vem para cá, para a loja, né? A loja online que mais cresce no Brasil, juntamente aí, para que você faça parte da nossa comunidade e para que você possa ter todos os motivos para começar os teus estudos aí, ok? Então, para falar um pouquinho desse nosso RJU, vamos falar aqui da introdução dele. Você tem a Lei 5810, ela é de 94, a lei que introduziu o RJU do Estado do Pará, ou seja, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará. Então, ela se aplica ao Poder Executivo, Governadoria do Estado, secretarias estaduais, autarquias e fundações públicas estaduais. Também se aplica ao Legislativo, Assembleia Legislativa, ao Judiciário, ao Tribunal de Justiça e também aos Tribunais de Contas e o Ministério Público. Então aqui você vai ter conceitos básicos. Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Cargo é o criado por lei, com denominação própria, quantitativo e vencimentos certos, com um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional. E aí a nossa lei divide os cargos públicos em efetivos e comissionados. Os efetivos são os cargos que dependerão de aprovação prévia em concurso público. E os comissionados são os de livre nomeação e exoneração, não precisam de concurso. Função gratificada é a função comissionada, que somente, necessariamente aí, pode ser exercida por servidor efetivo. Só servidor efetivo, portanto, poderá assumir
uma função gratificada. E o cargo comissionado, efetivos ou não, tá? Aí vamos lá. Para o efetivo, é preciso aprovação prévia em concurso público. E vamos ver o que a nossa lei fala do concurso público. É imprescindível para a nomeação de cargo efetivo, será de provas ou de provas e títulos. Um concurso não pode ser apenas de títulos, não pode, mas pode ser apenas de provas. E quando se fala de provas, várias são as modalidades previstas em lei. Provas podem ser necessariamente orais, escritas como comumente o são, psicotécnicas, físicas, ocupacionais, e o mesmo concurso pode exigir mais de uma modalidade de provas. Porém, somente de títulos não. Validade desse concurso, até 2 anos, e quem vai determinar a validade inicial desse concurso vai ser, portanto, o seu edital, e essa validade inicial pode ser prorrogada uma única vez e por igual período. Se a validade inicial for de 1 ano e o prazo for prorrogado dessa validade, vai ser por mais 1 ano. Se o prazo de validade inicial for de 2 e vier a ser prorrogado, mais 2 anos. Então é a regra. Não se abre novo concurso, enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Veja bem que se você faz um concurso público para o estado do Pará e se você é aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, você tem o direito à nomeação. Direito à nomeação. Mas se você passa fora do número de vagas, você só tem a expectativa de direito. Mas mesmo que você seja cadastro de reserva, você pode ter uma esperança de nomeação. E aí a lei diz, não vai se abrir novo concurso, enquanto houver candidato aprovado, mesmo que seja em cadastro de reserva, do concurso anterior, ainda dentro do prazo de validade, ok? Aí você terá preferência a isso daqui. É uma regra de desempate, não pode haver empate, você não pode ter 3 candidatos em primeiro lugar, 10 candidatos em quinto lugar. Se houver empate, o Estado, a administração tem que desempatar. E o que diz a lei? Terá preferência para a ordem de classificação, primeiramente, o candidato já pertencente ao Serviço Público do Estado do Pará. Então, se ele já é um servidor do Estado, e não interessa se ele é um servidor comissionado, temporário, concursado, interessa que ele tem que estar dentro dos quadros do Estado do Pará. Só do Estado do Pará. Outros estados, municípios, não gera necessariamente essa regra. Se continuar o empate, daquele que ainda está empatado, quem tem o maior tempo de serviço público prestado ao Estado. E se dos que empataram, ninguém é servidor do Estado, o critério é pela idade, em favor do mais idoso. E aí você poderão inscrever-se candidatos com até 69 anos de idade. Veja bem que essa idade aqui não é a idade para tomar posse. Pode passar disso. Não é a idade para ser nomeado. É a idade para que o indivíduo possa se inscrever
em concurso público do Estado do Pará. Ok? Aí veja bem, coloquei esse artigo aqui para que a gente possa enfatizar. Se você passa num concurso público, você vai esperar durante todo o prazo de validade a sua nomeação. Mesmo que você passe dentro do número de vagas. Mas quando você for nomeado, você precisa apresentar o quê? Requisitos da posse. Escolaridade, idade. E se você ainda não tem um dos requisitos da posse, para você não perder a tua vaga, a lei do Estado te dá uma opção. Olha que legal. Ao interessado é permitida a renúncia de posse no prazo legal, sendo-lhe garantida a última colocação. Tu sai da tua colocação e vai para a última, dentre os classificados no correspondente concurso, para que você possa adquirir aquele requisito que está faltando, para você não perder essa vaga, né? Que é tão difícil hoje passar em um concurso público, mas aqui com a loja e com o curso exemplo, não vai ser nada difícil. Basta dedicação e foco. Então vamos lá. Requisitos da posse. Olha lá o que você tem que apresentar no dia que você, Glória, for chamado para tomar posse. Ser brasileiro, gozo dos direitos políticos, estar quites com as obrigações militares e eleitorais, contar com 18 anos de idade completos, nível de escolaridade exigido para o cargo, aptidão física e mental, passado por órgão médico oficial do Estado do Pará, e não haver sofrido sanção impeditiva no exercício de cargo público em regra. E hoje nós temos mais a questão de não ter sido, ou não estar respondendo, ou não ter sido condenado por qualquer, no caso, ação da Lei Maria da Penha. Cuidado aí, aqueles que gostam de ser valentões. Né? O Estado não admite nomeação dos valentões. Então, veja bem. Essa questão de não ter havido sofrido, haver sofrido sanção impeditiva, você tem a seguinte regra. A pena de demissão será aplicada nos casos de lograr proveito pessoal ou de outrem, é o 13, valendo-se do cargo em detrimento da dignidade da função, e atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes em até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro. Veja bem que nessas duas situações a lei vai dizer que se o servidor for demitido, ele vai ficar 5 anos sem poder exercer um cargo público no Estado do Pará. No Estado. E aqui entra essa regra de que no dia da posse ele vai ter que comprovar que ele não tem nenhum tipo de sanção impeditiva. E aqui seria uma delas. Demitido. Era um servidor do Estado de qualquer poder, inclusive das autarquias, tá? Era um servidor do Estado e foi demitido por uma dessas situações, vai ter uma sanção impeditiva. 5 anos sem poder exercer cargo público. Porém, você ainda tem uma outra situação. Então, a demissão ou a destituição de cargo, nessas situações, impedem por 5 anos. Se ainda não tivesse passado esse período, faz um concurso e passa, você não toma posse. Você está impedido de tomar posse. Mas olha lá, você vai ter situações que se você for demitido, não vou dizer você, se o servidor for demitido, que aqui é uma questão negativa, né? Então, se o servidor for demitido, se ele comete crime contra a administração pública, improbidade administrativa
ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem, e lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual e corrupção, nessas situações, olha lá o que vai acontecer com ele. A pena de demissão será aplicada com a nota a bem do serviço público, se ele for demitido por uma dessas 5 situações. E aí, qual é a consequência disso? O servidor demitido ou destituído do cargo em comissão ou da função gratificada na hipótese prevista nesse artigo não poderá, olha isso, retornar ao serviço público estadual. Nunca mais ele vai poder retornar ao serviço estadual, se ele for demitido por uma dessas situações. Então, demitido por uma dessas situações, mesmo que ele venha fazer um novo concurso 10 anos depois, ele não vai poder tomar posse. Por quê? Porque ele tem sanção impeditiva. Tá? Bom, aí no dia da posse, além disso, tem que apresentar declarações. Declaro que não acumula cargos, empregos ou funções públicas ilicitamente. Então a regra aqui só pode ter um, mas você tem as 3 exceções constitucionais. Dor de professor pode ser acumulados públicos, se houver compatibilidade de horários, um de professor com outro técnico ou científico e necessariamente 2 da área de saúde com profissão regulamentada. Declaração de bens e valores que constituem o teu patrimônio. Tu vais precisar apresentar, né? Para verificar o que tu tens e o que tu vai adquirir, para verificar se não tem nenhum ato de corrupção aí. E se, no caso, é nomeado, mas não toma posse no prazo legal, nomeação vai ser necessariamente tornada sem efeito. Veja bem que aqui não é uma exoneração. E veja bem, nomeação, você vai ter 30 dias para tomar posse, que podem ser prorrogados por mais 15. Porém, nomeou e não compareceu para tomar posse no prazo legal, vai perder a vaga. Porém, nomeação tornada sem efeito. Ok? Então, olha lá. A nossa lei vai dizer o que pode ser acumulado. Aqui, a nossa lei ainda fala em médico. Mas hoje a Constituição já fala em privativos de saúde. Então é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, nos seguintes casos: dor de professor, um de professor com outro técnico e 2 de médico, estendido para a área de saúde, conforme regra constitucional. Tá? A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações mantidas pelo poder público, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, Distrito Federal, dos estados, dos territórios e dos municípios, não se aplicando, porém, ao aposentado quando investido em cargo comissionado pode ser acumulado. Você já está aposentado? Já. E você foi convidado para ser um comissionado? Não tem problema, aceita. Aumenta aí a tua renda, tá bom? A acumulação de cargos ainda que lícita fica condicionada também à compatibilidade de horários. Ah, olha, eu quero fazer concurso para professor do estado, porém, hoje eu já sou um professor do município de Belém ou do município de Ananindeua.
Não tem problema, pode ter 2. Mas você precisará comprovar compatibilidade de horários. Veja bem, compatibilidade e não é disponibilidade. Por quê? Nesse caso, olha, eu trabalho no município de Belém pela manhã. Fiz concurso do estado, mas eu passei. Aí quando eu cheguei no estado, me disseram que eu vou ser lotado para trabalhar pela manhã. Ah, não! Amanhã eu já estou no município de Belém. Eu tenho disponibilidade à tarde. Não é disponibilidade tua. O interesse é coletivo, o interesse é público. Você tem disponibilidade e você não tem compatibilidade, porque você já trabalha pela manhã, tá? E a administração pública não é obrigada a te lotar à tarde ou à noite por causa desse teu outro vínculo. Correto? São competentes para dar posse. No Poder Executivo, o governador, aos comissionados que lhe são diretamente subordinados. Os secretários de Estado e dirigentes de autarquias e fundações, ou a quem seja delegado competências nos nomeados para os respectivos órgãos, inclusive colegiados. Então, quem te dará posse, professor, é o secretário ou a secretária estadual de educação. No Poder Legislativo, no Judiciário, no MP e nos Tribunais de Contas, conforme dispuser a legislação específica de cada poder ou órgão. Então, bora lá. A posse se dará no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento no diário. Esse prazo poderá ser prorrogado por mais 15, veja bem, 30 mais 15, 30 mais 15, 30 mais 15, tá? Em existindo necessidade comprovada para o preenchimento dos requisitos para a posse, conforme o juízo da administração. Se o servidor tiver de férias, licença ou afastado, por qualquer outro motivo legal, será contado do término do impedimento. Não compareceu para tomar posse, não faz isso, vai. Nomeação tornada sem efeito. Lembrando que a tua posse, se você não puder comparecer, você pode mandar alguém no seu lugar, ela pode se dar por procuração, munido de uma procuração. No ato da posse, você vai apresentar a declaração de bens e valores e a declaração de compatibilidade que tu não tens, outro cargo, emprego ou função. Beleza? Aí, depois da posse, 15 dias para você entrar em exercício. Exercício é o desempenho. Ocorrem até 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15 dias. Então, posse, 30-15. Exercício, 15-15. 30-15, 15-15. Tá? O exercício é a partir daí que você vai efetivamente trabalhar. Vai trabalhar. As vantagens do cargo e a contraprestação pecuniária vêm com o exercício. Jornada de trabalho, em regra, de 6 horas, mas a jornada de trabalho para professor é diferenciada, né? Com as exceções previstas em lei, e você é uma dessas exceções. Servidor que toma posse e não entra em exercício porque ele já é um servidor, aí ele vai ser exonerado. Não tomou posse, nomeação sem efeito. Tomou posse, mas não entrou em exercício, aí é exoneração. Beleza? Bora fazer alguns exercíciozinhos. Vamos ver como é que isso pode vir na tua prova? Vamos lá? A respeito da posse, prevê o RJU do Estado do Pará. A posse ocorrerá num prazo de 10 dias, contados da publicação do ato de provimento no Diário Oficial do Estado. O servidor apresentará a declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio até 30 dias após a posse. A quitação com as obrigações eleitorais e militares
é um dos requisitos para a posse em cargo público. Se a posse não se concretizar dentro do prazo, o ato de provimento ficará suspenso por até, no máximo, 5 anos. A posse deve ocorrer no prazo de 30 dias, não tendo o interessado direito à renúncia da posse. Então, bora lá. Letra A está errado. A posse ocorrerá num prazo de 30 dias a contar da publicação do ato de provimento, que é a nomeação. A letra B está errado. Claro que não. A tua declaração de bens e valores tem que ser entregue no ato da tua posse e não até 30 dias após. A letra C é a correta. A letra D, se o nomeado não toma posse no prazo legal, nomeação sem efeito, não vai ter a suspensão do ato. E a letra E, existe sim a renúncia da posse se o nomeado ainda não satisfez um dos requisitos da posse. Ele pode pedir renúncia, que também é chamada de reclassificação, tá? Número 1, letra C. Número 2. De acordo com a Lei Estadual 5810, a posse em cargo público, contados da publicação do ato de provimento no Diário Oficial do Estado, ocorrerá no prazo máximo de 10 dias, 20 dias, 30 dias, 30 dias e 20 dias. Então, 10 está errado, 20 está errado, 20 está errado. 30 dias, que pode ser prorrogado, por mais 15. 30 dias, prorrogável por mais 30, a requerimento do interessado? Não. Número 2, D de dado. 30 dias, que vai ser prorrogado por mais 15, a requerimento do interessado. Questão de número 3. Quanto à investidura, investidura é a posse do cargo público, analise as assertivas abaixo e assinale a opção correta. A investidura em cargo público ocorre com a sua respectiva posse. Verdadeiro. Correto. A posse deve obrigatoriamente ocorrer no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento. Esse obrigatoriamente aqui dá o erro do item. Por quê? Porque pode ser prorrogado por mais 15. Então, errado. Em se tratando de servidor que esteja na data da publicação do ato de provimento em licença, por motivo de doença em pessoa da família, o prazo de posse será de 60 dias? Não. O prazo será de 30. Só que só começa a contar a partir do retorno deste servidor. Está errado. A posse pode dar-se mediante procuração específica. Então, o item 13 está errado. E a posse pode dar mediante procuração específica. Verdadeiro. Certinho. 1 e 4 estão corretas. 1 e 4 estão corretas. Alternativa letra D de dado. Próxima questão. Assim, antes de passar para ela, bora lembrar nosso curso online. O nosso curso online. Olha lá, égua. Vem-te embora por esse preço. 200, ulha, ainda tem isso aqui, ulha, ainda tem isso aqui, ulha, 240 dias de acesso. Será que tu vai encontrar outro curso assim? E todas as disciplinas, e se vier alguma coisa a mais, já que a gente trabalha pelo último, né? Claro. A gente atualiza sem problema nenhum, tá? Então, turmas com a melhor transmissão. Exemplo. Olha, loja do concurseiro, exemplo ao vivo, tudo para ti.
Tu só não estuda se tu não quiseres. Tu só não passa nesse concurso se tu não te dedicares. Tem que ter uma dedicaçãozinha, né? Tem que ter. Nada vem muito de graça. Se vier muito de graça, como diz o outro, desconfie. Então, vamos lá. Vamos lá. Vem-te embora. Vem cá, gente. O curso Exemplo, a loja do concurseiro, sempre de braços abertos para te preparar. Você vai ser um servidor do Estado. Ano que vem, você está já com seu consignado no banco, mas para o teu desenvolvimento, né? Você não vai pegar esse consignado e vai gastar em besteira. Haha. Bora lá, mais uma questão aqui. Diocleciano foi empossado como servidor efetivo no cargo público X, de acordo com a lei. Depois da posse, o Diocleciano vai ter até 15 dias para entrar em exercício. Terá o prazo de até 15 dias para entrar em exercício, contado da posse, certo. Pode prorrogar? É um pode. Então não tem problema aqui. 30 dias para entrar em exercício está errado. Terá o prazo obrigatório de até 30 dias, obrigatório não, porque pode ser prorrogado. Poderá solicitar renúncia de exercício. Renúncia de exercício negativo. Ele pode renunciar à posse, mas o exercício não, tá? No prazo legal, sendo-lhe garantida a última colocação dentre os classificados no correspondente concurso. Nenhuma das respostas acima não, porque nós temos sim uma resposta corretinha, que é a letra A, tá? E a questão de número 5, quanto ao Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, acerca do concurso público podemos afirmar, exceto habilitação prévia em concurso público é condição necessária para provimento em cargo público efetivo. Certo. Concurso público não é a forma de provimento. Não é mesmo. Certo, provimento é a nomeação. O prazo inicial de validade do concurso público não pode ser fixado acima de 2 anos. Ok. É até 2 anos. Prazo inicial pode ser prorrogado. A prorrogação do prazo de validade do concurso somente se opera uma única vez. Sim. Verdadeiro. Poderá ser somente de títulos? Não. Ou somente de provas, ou de provas e títulos. Exceto letra E. Beleza? Valeu, gente. Valeu mesmo. Vem-te embora. Vem agora. Vem aqui para a loja do concurseiro. Vem para o curso Exemplo.